Saudações, nobres amigos, preclaros confrades. Hoje eu gostaria de comentar algo que eu tenho percebido na sociedade, em parte da sociedade, na verdade, que é a postura dos americanistas, não é? Americanista a gente já sabe mais ou menos como se porta, mas eu andei percebendo um comportamento muito incomum entre eles. E o que eu quero dizer? Todo americanista é assim, não é? Qual que é a questão? É puxa-saco. Não é? Quase todo americanista é puxa-saco de alguém que tem dinheiro, alguém que tem cargo, alguém que tem poder. Não é? Por isso que tem uma preferência política pró-Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi visto como se fosse uma pessoa, aquele rico que é forte, que tem status, que tem segurança, não é? Isso é o que ele projeta na sua vida pessoal. Mas o que ele projeta em preferência política é a preferência pela hegemonia estadunidense, não é? Então ele acaba se tornando o quê? Um americanista fazendo referência aos Estados Unidos da América. Não é? Não referência, obviamente, à América Latina ou todo o continente americano. Muito pelo contrário, ele acha cafona o cara que prefere viajar para a América Central do que viajar para Orlando, viajar para Nova York. Não, ele prefere ir para Orlando e Nova York. E muitas vezes vai para lá pensando em quê? Pensando em consumo também. Já pesquisando todas as mercadorias que são mais baratas lá do que aqui, o quanto ele vai poder trazer, o quanto vai passar pela alfândega sem pagar imposto. Essa é a preocupação cafona do cara que é um americanista. Não é? Então, o americanista, ele manifesta o seu americanismo na sua vida pessoal sendo puxa-saco, não é, de quem tem dinheiro, sendo puxa-saco de quem tem status, sendo puxa-saco do cara que tem cargo, sendo puxa-saco do cara que tem um certo privilégio econômico e financeiro na sociedade. Dificilmente os senhores verão um americanista que despreza o consumo. Ou seja, todo americanista é um consumista desenfreado. Nem todo consumista desenfreado é um americanista. Mas todo americanista é um consumista desenfreado. Não é? E aquele fetiche de mercadoria brutal. Por isso que ele gosta dos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos ele tem problemas na saúde, onde quem não tem o plano sofre, não é? Porque o atendimento básico é quase que inexistente. Isso daí ficou bem claro durante a pandemia, não é? Mas, querendo ou não, é muito mais fácil para o americano comprar um artigo que aqui é considerado de luxo, como por exemplo um iPhone. Né? Lá é muito mais fácil do que aqui. É muito mais fácil você ter um carro melhor lá do que aqui. Não é? E não só mais fácil lá do que aqui, é mais fácil lá do que na própria Europa, porque eu sempre faço uma diferenciação. O que os Estados Unidos têm é padrão de consumo alto. Apesar de ser um país rico, tem uma população muito endividada em relação ao que? A renda per capita que tem, não é? Obviamente, um país pobre vai ter uma população endividada. Agora, um país rico como os Estados Unidos ter uma população endividada, não é? Tem até programas de acumuladores compulsivos nos Estados Unidos. Isso daí é o que? É tudo uma doença do sistema. Não é? Onde você acumula, onde você quer comprar tudo, não é? Mesmo que você já tenha uma renda razoável, você ainda ela não é o suficiente para você comprar tudo que você quer. Não é? E aí acaba sendo desenvolvida essas doenças do sistema. Não é? Então, por isso que eu venho reiterando nos últimos vídeos a importância de sair da corrida dos ratos. O americanismo, não é? A sociedade americana é o reflexo perfeito da correria dos ratos. Eu conheço algumas pessoas que já moraram lá ou até que moram lá, que falam o seguinte: quando você vai conhecer alguém, o assunto principal é você tentar vender o seu eu como o quê? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou seja,
O primeiro impacto é chocar, falar o que você tem. Não é? Não é trocar uma ideia, procurar conhecer o outro, não é falar o que você é, as suas preferências, o seu estilo de vida, não. É falar o que você tem, o status e o status que você ocupa na sociedade. Ou seja, é uma sociedade completamente adoecida. Não é? E aí eu reitero a importância de sair da corrida dos ratos. Não é? Porque a corrida dos ratos ela vai acabar te adoecendo, mesmo que você vença o que é a tal corrida dos ratos. O que é você vencer a corrida dos ratos? É você ser um cara bem-sucedido, não é? Mas quando você é um cara bem-sucedido, com toda essa carga do sistema, não é? Todas essas características que eu mencionei anteriormente, você já perdeu. Você já perdeu porque normalmente o cara que quer vencer para mostrar para o outro que ele é um vencedor, que ele é um self-made man, ele tá entregue à luxúria, ele tá entregue à vaidade, ele tá entregue à inveja, porque ele vai conhecer pessoas que têm mais que ele vai sentir necessidade de ter o que a pessoa tem, ou então vai até se sentir incomodado, ou até vai se sentir o quê? Um fracassado, não é? Por mais que outros vejam ele como um vencedor, não é? E a ganância também, não é? Então isso daí são pecados intimamente ligados a essa corrida dos ratos. Ah, mas vaidade, luxúria, ganância sempre existiu desde que o mundo é mundo. Com certeza. Luxúria tinha nos tempos da monarquia, não é? A ganância também, a sede pelo poder, e sempre vai ter enquanto existir esse mundão que nós estamos. Só que o sistema atual, esse sistema ocidental americanista, ele impulsiona tudo isso. Não é? Então, também por isso daí é incompatível com o quê? Como a filosofia ou crença cristã, como vocês queiram enxergar. Eu sou cristão, mas quem não é, pelo menos encare como uma filosofia. Então, essa ideia de ser um cristão conservador, empresário, que é o rótulo do bolsonarista médio hoje em dia, não é? Isso daí se você tiver essa mentalidade americanista que eu estou falando, isso daí é completamente anticristão. E você vai ser, ou se já não é adepto desses 4 ou 5 pecados capitais aí que eu falei, você vai acabar sendo adepto a eles, se você ainda não é, né? E tem uma outra coisa que eu quero mencionar, que eu vou começar a falar nos próximos episódios, que é sobre a filosofia do fracasso. O que é a filosofia do fracasso? Não é que você é um fracassado, né? Que a sua família, os seus amigos vão ver você como um fracassado. Mas esses indivíduos que estão na corrida dos ratos vão passar a ver você como um fracassado. O que é um cara fracassado para esses idiotas que estão na corrida dos ratos e não saem do lugar? Chega até a ser pleonasmo, mas não saem do lugar e não vão sair porque o sistema não foi feito para você sair desse lugar. Foi feito para talvez, sair e ele ser utilizado como marketing, publicidade do sistema. Não para vários saírem. Então, você pega lá um Silvio Santos, você vende a narrativa de que ele era camelô e ele passa a iludir toda uma geração achando que, sendo o empreendedor das ruas, vai tornar ele o próximo Silvio Santos. Isso daí não vai acontecer, não é? Então, a filosofia do fracasso se resume em quê? Eu já falei alguns aspectos sobre ela em alguns episódios anteriores. O que é? Você consumir o mínimo possível, de preferência, quem tem disposição para aprender e para praticar o que? Uma subsistência, ou seja, você abandonar a cidade. Eu fui esses dias no mercado, o litro do leite estava R$7 e não é nem o leite da melhor marca, não é? O leite das marcas mais baratas estavam em torno desse preço. Pô, é um absurdo. Não é? Então, quem quiser continuar na vida urbana vai sofrer. Vai sofrer e vai ficar cada vez mais encurralado a participar da corrida dos ratos. Porque o que já está sendo colocado no pensamento das pessoas, ter um emprego não basta. Agora você precisa trabalhar em 2, 3 empregos.
que tá tudo caro eu já sei. É preciso gerar mais renda, é preciso gerar mais valor. Aí vai melhorar as coisas. Ficar reclamando, você sempre vai reclamar. As coisas nunca foram fáceis, não é? Sempre foram difíceis e agora não é diferente. Esse é o discurso do cara que aceita viver no país que é um dos maiores produtores de alimento e pagar R$ 7 no litro do leite, não é? A pagar R$ 40 num quilo de carne de segunda. Onde que a gente vai parar? Ser produtor de café e pagar mais de R$ 20 em meio quilo de café. Isso é um verdadeiro absurdo, não é? Aí você vai falar isso para esse pessoal americanista, é que você precisa fazer o quê? Ter uma segunda fonte de renda, não é? Peraí, você vai passar as horas do seu dia sacrificando a sua saúde para ter inúmeras fontes de renda? Não é? Em tese, o ser humano precisa dormir 8 horas por dia. O camarada tem que ter tempo para almoçar, para jantar, para tomar o seu café, para tomar o seu banho, para fazer as suas necessidades. Como que ele vai ter, dependendo segunda fonte de renda, né? Ele vai deixar de fazer tudo isso, de ficar 2 horas com o filho dele para ter uma segunda fonte de renda, senão ele vai morrer de fome, senão ele não pode comprar um leite? O indivíduo tem que buscar uma segunda fonte de renda para ele ter o quê? Luxo, progresso, ele pensar, pô, vou me sacrificar durante 2, 3 anos para eu conseguir tal coisa e depois eu paro. Não, o camarada vivia a vida inteira com 2, 3, 4 fontes de renda, como vendem estes picaretas aí. Então, assim, o inimigo são essas pessoas que têm a mentalidade completamente americanista. Né? Então, a filosofia do fracasso é você abrir mão de certas coisas, é você não ter vergonha de ser chamado de fracassado por esses caras. Não é? É você conviver com o que é necessário. Você não precisa ter nada em abundância, você precisa de uma caneta. Você não precisa de uma caixa de caneta para a pessoa que vai na sua casa falar, nossa, lá tem muito, não é? Lá tem muito. Você precisa de uma lâmpada para iluminar a sua casa. Você não precisa de uma caixa. Então, isso que as pessoas precisam compreender. Você precisa do quê? De um celular para fazer uma ligação, conversar no WhatsApp, ver um vídeo no YouTube. Você não precisa de um iPhone 13, não é? Eu conheço pessoas que têm iPhone 13 e não têm um convênio médico. Tem mentalidade mais americanista que essa? Onde o cara prefere ter poder de compra, não é? Onde o cara prefere ter poder de consumo, aliás, não é? Ao invés do quê? Dele ter qualidade de vida, que é o quê? Ter um convênio médico. Não é? Por mais que a saúde brasileira não seja ruim, como a dos Estados Unidos, eu já utilizei a saúde pública brasileira. E é boa até. Atende às necessidades básicas ali, os primeiros socorros. Agora, se você tem condições de comprar um iPhone 13, obviamente você tem condições também de pagar um convênio médico. Ainda mais se for um cara de 20, 30 anos, até 40 anos de idade, que não é tão alto o valor. Não é? Mas não, o cara prefere ter o iPhone 13, não é? E depois, quando ele ficar doente, ele sobrecarregar a rede pública. Então, assim, esse tipo de mentalidade eu sou completamente oposto. E eu não consigo sequer conviver muito tempo com esse tipo de pessoa. Foi apenas um desabafo. E nos próximos episódios vamos falar sobre a filosofia do fracasso. Se inscrevam no canal, estamos juntos.